nosso ambiente paradisíaco, a gente vai retomar a segunda parte dos documentários do Netflix. Então, doc também é arte, também é entretenimento. Eu sou Marcelo Pino, eu sou diretor de cena, sou redator e sou roteirista. E tenho prêmios com publicidade no exterior e prêmios no exterior como roteirista e diretor de cena. Mas vamos ao que interessa, ao documentário Seymour Hersh, Em Busca da Verdade. Exatamente. Agora nós vamos falar de um documentário, de um jornalista e do universo do jornalismo. Mas mais do que isso, nós vamos falar de uma grande oportunidade sobre aquelas pessoas inquietas que gostam de escrever e que gostam de fatos. Vamos à oportunidade, hein? Fique esperto. Bom, nesse segundo episódio, a gente vai falar do Seymour Hersh, e ele é um repórter investigativo, sintetizando, tá? Americano, dos mais representativos e qualificados, tá? Ele é um grande jornalista, tá? Mas vejam só, eu falei jornalista, tá? Não necessariamente que ele é uma pessoa perfeita, o melhor ser humano da face da Terra. É muito importante isso, ele é um ser humano, ele acerta e erra. E atualmente a gente fala uma coisa e as pessoas entendem outra, né? O fato de a gente elogiar ele como um profissional, às vezes a gente recebe críticas como se a gente colocasse ele numa santidade ou algo assim. Não é bem assim, tá? Então, o que eu sempre digo? Quando você vai, e vocês que são aqui do Cine Oficina, são pessoas mais lúcidas, né? Com um cérebro mais evoluído, pensam sobre os assuntos, né? Por isso que estão aqui. Mas vale uma dica, sempre que for ouvir um relato, ver um documentário, ver um filme, ouvir sobre algo, né, uma pessoa, um fato, não desliguem o senso crítico, meus jovens e meus queridos colegas, certo? É assim que os sábios fazem, tá? Você avalia aquilo que deseja absorver, rechaça aquilo que não gosta e fica com o que interessa. Os sábios vivem assim, certo? Então vamos em frente. E ele era um jornalista, ele está vivo ainda, tá? Não sei como é que está o padrão dele na sociedade americana, mas por um bom tempo ele foi muito odiado na sociedade americana porque ele revelava as mazelas da sociedade americana, tá? Ele revelou as mazelas de governos, de corporações, da própria sociedade, e muitos americanos não gostam que suas mazelas sejam expostas assim para que todos vejam. Então foi por tirar o lixo debaixo do tapete que ele foi odiado por muito tempo. Porém, há uma passagem muito interessante em relação até ao perfil de jornalista que ele era, tá? No caso Watergate, que ele também cobriu, tá? E que ele fez matérias que foram extremamente relevantes para esse caso. Nesse caso, tivemos várias escutas não sei se foi da CIA, do governo, quem é que fez as escutas, mas haviam muitas escutas nesse caso, inclusive da Casa Branca, com o Nixon. E numa das escutas do Nixon, tá, o próprio presidente Nixon diz assim: aquele Seymour é um FDP, mas o que ele publica é verdade. Ou seja, aí vocês podem ver o nível de jornalista que ele era, né? Então, Nixon se referia a uma matéria que estava sendo publicada e que ia arrebentar tudo com seu governo, né? Então, ele não era benquisto, mas ele era tido como um jornalista em alto nível. Outro ponto de vista que é interessante e que ele nos entrega quando a gente tem o foco de literatura e roteiro, né? Porque a gente fica pensando, tá, mas por que tu está falando disso? Tá, legal, o documentário, etc, eu vou ver, mas
onde ele se encaixa no Cine Oficina? Ele se encaixa, e a razão pela qual eu trago é uma muito clara, que é o tesão pelo grande texto, o tesão pelo texto verdade e pela verdade. E aí ele se encaixa com outros dois grandes escritores e jornalistas que eu vou citar depois. E vocês me digam se eu estou certo ou não. Mas ao mesmo tempo, porque traz uma dica gigantesca para alguns que amam o texto, amam a informação, são inquietos e estão em busca de uma oportunidade. Para aqueles jovens que querem escrever e falar sobre o que está acontecendo, querem filmar e falar sobre o que está acontecendo, tá? E esta oportunidade está na frente de vocês. Hoje, o cenário que nós temos em relação a jornais e canais sobre informações, sejam jornais impressos, TVs abertas, TVs fechadas, portais, o que for. E eu não estou falando só em política, tá? Eu estou falando política, esporte, pode ser policial, pode ser cotidiano, pode ser a tua cidade, o que for, tá? Quase todos os canais vivem de uma repetição da repetição da repetição. Eles postam notícias muito parecidas, eles buscam notícias geralmente nos mesmos locais e nos mesmos portais, nas mesmas redes de informação, tá? Se alimentam das mesmas fontes, tá? Trabalham para o algoritmo, certo? As matérias são paupérrimas, porque tu lê uma manchete, depois tu vai ler a matéria, muitas vezes a matéria não responde a manchete. Temos um ou outro repórter que se vende como investigativo. A sensação que me dá é que são repórteres que trocam mais telefonemas que os outros. Então, aqui está uma grande oportunidade para quem, como diria minha avó, quer meter a mão na massa, tá? Ou seja, a internet está carente de conteúdo de qualidade. A internet é um canal aberto e gratuito. Hoje, filmar e produzir texto é bem acessível. Claro que tu precisa ter técnica e discernimento para fazer. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco agora. Mas antes, eu queria trazer 3 nomes para vocês pensarem. O Seymour, do documentário, Truman Capote e Hunter Thompson. Para mim, esses 3 nomes pautam uma linha de oportunidade para esse momento, tá? Que quem for um pouco mais atilado, como diriam, e mais inteligente, pode pegar esse caminho e construir uma oportunidade sólida para si, se souber desenvolver um texto e um conteúdo diferenciado, tá? Porque a oportunidade está aí. É uma câmera na mão, discernimento na cabeça e um grande texto para levar para o mundo. O que tu precisa? Tu precisa ir a campo, construir fontes, construir uma linha de raciocínio que seja inovadora, ou seja, buscar formas de fazer novas perguntas, fazer novos raciocínios e entregar um produto que o público deseja e que não está sendo entregue, tá? E não está, porque é uma mesmice absurda em todos os canais, tá? Todos mesmo. Até o canal de viagem da TV fechada é a coisa mais pobre que se pode ver. É triste e é uma repetição de programa atrás de repetição. Pense no que eu estou falando. Mas cuidado, não pense, e nós estamos entrando em ano de eleição, que eu estou sugerindo
você fazer um canal focado na sua bandeira, focado nos seus ideais. Isso é a última coisa que você deveria fazer. Porque a pior coisa que tu pode fazer é abraçar causas quixotescas. É ficar falando de moinhos de vento que não existem. Eu nunca vou dizer para você fazer isso porque tu vai quebrar a cara, tá? Veja, o nome do documentário do Seymour é Em Busca da Verdade. Então, para tu buscar a verdade, tu tem que ter distanciamento. Se tu não é maduro o suficiente para ter distanciamento, nem começa. Ouça o que eu estou falando. Então, há um trecho muito claro desse documentário, tá? Em que o Seymour estava prestes para publicar uma reportagem bombástica e que iria render muita grana a ele. E ele recebe um pacote de fotos que seria sensacional para a reportagem dele. Mas o que um grande jornalista faz? E é isso que vocês têm que começar a mudar a história do jornalismo para o passado, por incrível que pareça, porque o jornalismo já foi sensacional. Ele está numa derrocada agora, como a minha profissão de publicitário também está, e eu estou tentando mudar isso. O que o Seymour fez? Ele foi checar e, ao checar, ele descobriu que eram fotos forjadas. Então ele jogou tudo no lixo e não divulgou. É assim que se faz. Hoje, tudo vai para a mídia primeiro e depois a gente vê o que acontece. E é assim que não se faz. Acho que a gente está vivendo um momento triste do jornalismo e da publicidade, mas também é um momento de oportunidade de se reinventar e se fazer aquilo que era bom voltar e inventar coisas novas e positivas para a nossa profissão, usando as tecnologias. Trazer a nossa essência positiva e agregar a tecnologia. É isso que nós devemos fazer. Essa é a minha opinião. Então, um caminho interessante é ser um novo Seymour, um novo Truman Capote, um novo Hunter Thompson, com tesão investigativo, com valores, respeito à profissão e muita técnica no escrever. É claro que na época do Seymour já havia imprensa marrom. E de certa forma eu vejo a imprensa marrom como a bisavó, talvez, das fake news. Tá? Mas naquela época, e sempre vai existir uma imprensa marrom, sempre vai existir a fake news, mas isso tem que ser exceção. E hoje é praticamente a regra. A narrativa hoje é a regra. Né? Se impõe uma narrativa, acontecem os fatos e depois que os fatos acontecem, se derruba a narrativa. Ah, não era bem assim. Não pode acontecer mais isso. Chega. Né? Então está na hora de ter espaço para o contraditório. Hoje o universo é da mesmice, da notícia não checada, das narrativas distorcidas. Infelizmente esse é o nosso padrão. E isso não é bom para ninguém. E não é bom principalmente para o jornalista e para o jornalismo. Então, se tu está começando essa profissão, eu pensaria muito sério nessa nossa conversa. Porque, além de estar falando do teu futuro, eu estou falando de algo extremamente encantador para a tua profissão. Então, quando eu digo e sugiro trilhar esse caminho, tá, que é o oposto do que está acontecendo, também eu estou sugerindo um caminho em que tu vai te destacar. Obviamente não vai ser fácil, mas eu aposto contigo que logo tu te destaca. Se fizer o trabalho de campo, a checagem, tiver discernimento, se tu for
desapegado, né, de bandeiras e tiver muita técnica, tu vai se destacar. E o teu canal, seja de política, futebol, cotidiano, de viagem, do que for, vai ganhar muito espaço. Então, a mesmice está em tudo que é lugar, na moda, nos costumes. É hora de fazer diferente. E tem espaço e tem muita empresa querendo comprar e muita gente querendo consumir esse conteúdo diferente. Pensa no que eu estou falando, mas tu tem que estar pronto para saber produzir esse conteúdo. Vai vir a limpa da internet, te prepara, tá? Mas voltando ao nosso doc, existem passagens que chegam a lembrar os nossos anos atuais com alguns toques um pouquinho mais refinados, né? Existe uma passagem ali que lembra alguns dos nossos absurdos quando a gente viu uma âncora de um jornal se refestelando e feliz ao ser pautada ao vivo mais de uma vez pelo WhatsApp por ministros do nosso governo. Independente de partido, isso não poderia acontecer e é uma das coisas mais vexatórias para o jornalismo nacional. Tá? É uma vergonha um jornalista ser pautado ao vivo por um governo. Tá? Ali no documentário a coisa acontecia com um pouquinho mais de refinamento, né? O jornalista não se permitia a esta exposição vexatória, né? Mas, se eu não me engano, aparecem fotos e o Seymour comenta que o jornalista X, né, ele recebia a visita do Kissinger no New York Times e o Kissinger, volta e meia, ditava o que ele precisava escrever. Porém, vejam, no próprio jornal havia o contraditório, coisa que não há hoje. O próprio Seymour era o contraditório nesse jornal. E o próprio Seymour via isso acontecer. Então, as forças eram equivalentes de certa forma. O Kissinger ia lá, ditava para o cara, e o Seymour ia buscar informações para ver o que estava acontecendo pelo outro lado. Quando há equivalência, tudo bem. Quando não há equivalência, é que a coisa está complicada. Mas era uma outra versão, né? Um pouquinho mais adequada. Esse é só um pequeno spoiler, tá? O documentário é muito mais do que isso. É um documentário muito interessante de se ver. Como eu disse, não cabe a mim dizer se ele é bom, se ele é mau, se ele é certo, se ele é errado, mas que ele é um grande jornalista, ele é um exemplo de jornalismo, tá? Como Truman Capote é, como Hunter Thompson foi e criou o jornalismo gonzo, tá? Então, isso é uma coisa extremamente importante a gente entender, tá? E aí fica a minha sugestão para os inquietos e que querem criar canais diferenciados de conteúdo, independente do tema, que eles deveriam se espelhar nesses três caras. Se eu pudesse sugerir um caminho de formação, tá? Eu diria, comece vendo o documentário do Seymour Hersh, que está no Netflix. Vejam bem, não é o fato que tu vai falar de futebol, tu vai falar de moda, tu vai falar de gastronomia, que tu vai só te inspirar em caras de gastronomia, de moda, de futebol. É por isso que as pessoas caem na mesmice. Se tu começar a buscar fontes fora do teu segmento, mas entender a essência dessas fontes e transformar esses caras de fora do teu segmento, transformar essa essência no teu segmento, aí tu vai ter um novo. Acho que tu me entendeu,
tá? Como eu sempre digo, por exemplo, uma vez eu fui fazer um vídeo de equitação e busquei um diretor de fotografia de moda. Porque se eu fosse buscar um diretor de fotografia de equitação, ele ia me dar sempre a mesma visão. E eu queria uma visão diferente da equitação. É disso que eu estou falando. Então, vamos nos formar repórteres investigativos com os melhores repórteres investigativos e os caras que têm o melhor texto. E depois vamos aplicar no segmento que a gente deseja. Então comece vendo o doc do Simon Resch. Ele cobriu guerras, cobriu o Watergate, escândalos de corporações, o caso do Kennedy com a Monroe e vários outros casos explosivos. Depois eu sugiro que tu conheças o Truman Capote. No mínimo, tu tem que ler A Sangue Frio, que é um livro obrigatório, tá? Do que o livro trata? O livro relata o brutal assassinato de uma família na cidade de Holcomb, localizada no interior do estado de Kansas, Estados Unidos. Então, a ideia trabalha desde o momento em que os assassinos começaram a ter a ideia inicial do crime até a execução desse crime, tá? E é uma mistura de jornalismo, tá? Mas ele escreve de uma forma tão bem, tão elaborada, com uma técnica tão refinada que quase parece ficção, mas não é ficção. Tá? Truman Capote é um cara brilhante. Esse livro é uma aula de jornalismo e de texto. Por isso que ele é obrigatório para jornalistas, para escritores e para roteiristas. Tá? E para finalizar, é legal tu buscar conhecer o Hunter Thompson, que foi o cara criador do jornalismo gonzo. Na Trip teve um cara que tentou imitar ele, e imitou para mim, minha opinião, de uma forma muito sem graça, muito fake, tá? Mas o que é o jornalismo gonzo, tá? O jornalismo gonzo é um estilo de reportagem subjetiva, não convencional e imersiva, onde o jornalista se torna um personagem da história, abandonando a objetividade tradicional para mergulhar nos eventos e expressar suas próprias emoções, exageros e alucinações. Muito cuidado com isso, tá? Para não virar o cara da Trip, tá? O que acontece? E daí eu vou dar o meu testemunho pessoal, muita gente gostava dele, tudo. Uma coisa é o Hunter Thompson se tornar o personagem da história e trabalhar de forma imersiva aquelas matérias, aquelas experiências em que ele está vivendo. Outra coisa é um cara que tem 1/100º da profundidade do Hunter Thompson, 1/100º da percepção do Hunter Thompson fazer isso. E é isso que eu sentia nas matérias do nosso amigo Trip. Para mim, ele era um cara tentando ser o Hunter Thompson. Não era natural dele. Então, era um repórter tentando ser maluquinho, tentando ser autêntico. Então ficava fake o negócio. O texto dele não era lá essas coisas, tá? Então, quando eu digo para vocês conhecerem o Hunter Thompson e conhecerem mais a fundo, não é para imitarem o Hunter Thompson, é diferente. Talvez seja para vocês buscarem a sua autenticidade e criarem talvez o seu personagem, se for o caso. Se for o caso. Mas não imitem o Hunter Thompson, por favor. Quando vocês fizerem o tema de casa, quando trabalharem esses 3 caras, vocês vão estar prontos para pensar num canal sensacional. E precisam estar com o texto voando. Isso é fundamental, tá? Não adianta conhecer, não é lendo só esses caras que o texto de vocês vai voar. Então, tenham técnica, combinado?
tem que estar voando na técnica. Tem que dominar a dramaturgia, entretenimento, etc., porque é a forma de vocês dominarem o texto. Mesmo se vocês não vão ser roteiristas ou escritores. É um ótimo caminho. E eu vou alertar mais uma vez. Cuidado. Nada de jornalismo engajado. Arte engajada não funciona. Entretenimento engajado não funciona. E jornalismo muito menos. Se você for trabalhar com a verdade, trabalhe com a verdade. Esse vai ser o seu foco. Agora, se quiser levantar a bandeira, não vai funcionar e você só vai perder tempo. Eu indiquei caras do mais alto nível. A melhor referência que vocês podem ter. Agora, o que vocês precisam é conhecer esses caras e ter um texto de altíssimo padrão. Isso, se vocês precisarem, eu sei como indicar, tá? Agora, você é livre para fazer o que quiser da vida, tá? Eu dou as dicas, você pode seguir ou não seguir. Eu falo de texto verdade, da verdade e que isso funciona. E não falo da minha verdade. A lei da gravidade está aí e não tem como revogar, entendeu? Então, não é a verdade que eu gostaria. Eu gostaria que o Inter fosse campeão do mundo todo ano. Tá difícil. Não adianta. Siga a verdade e tu vai ter um grande canal. Verdade não se molda, não adianta. Ou você entende isso e luta por isso, e aí você vai ter um grande canal, ou busca um outro caminho. Tá? Existem outros, existe a ficção. Mas levantar a bandeira, mesmice, canal babaca, tem pra caramba. Eu não iria por esse caminho. Para os inquietos, há uma grande oportunidade. É preciso dominar o texto, trabalhar muito, tá? Mas é só assim que a gente muda a vida da gente a partir do texto. A gente segue junto, vamos juntos trabalhando o texto e até a próxima. Valeu!